Olá, tudo bem? Falaremos um pouco sobre o livro A Pílula da Liderança, de Ken Blanchard e Mark Mundy. Os integrantes desse grupo que falarão um pouco sobre são o Wilson Mendes, William Santiago, Eric de Oliveira e Júlio Ferreira, e eu, Felipe Correa. A seguir a gente contará um pouco sobre o desenvolvimento do livro, como que é contada a sua história. Podemos dizer que é um livro muito interessante, pois se você é um líder, um futuro líder, ou às vezes integrante de um grupo numa empresa e precisa de algum tipo de motivação, inspiração para como agir, como seguir, com certeza é um livro super indicado para você, porque ele consegue transmitir de forma simples, uma leitura agradável, uma instigante também, a história, que se passa um pouco sobre a criação de uma pílula de liderança. Pílula essa que, segundo a empresa que divulga, diz que é capaz de transformar qualquer pessoa num líder com as dosagens certas, com sua poção, com sua fórmula, que veio para revolucionar e conseguir trazer melhores líderes para todo o ambiente, seja ele político, seja ele empresarial e tudo mais. Comento aqui um pouco sobre as partes da introdução, capítulo da descoberta, a entrevista coletiva e a onda. Nesses capítulos todos é iniciado a história, a explicação da necessidade dessa pílula da liderança, ou por qual motivo a empresa criou. E com isso, ao divulgar, causa forte movimento da imprensa, movimento de todos os tipos de pessoas que ficam interessadas em ter o conhecimento disso. Com isso, as pessoas elas ficam querendo saber mais sobre, buscam, acessam sites, vão às lojas, compram. Tanto que uma coisa engraçada que falam no vídeo é que no livro, aliás, falam que durante um período o remédio pílula da liderança foi muito mais vendido que o Viagra. Então a gente vê que com isso existe a necessidade das pessoas por terem conhecimento, por terem necessidade de aprender sobre liderança, por quererem liderar de uma forma melhor, mais coesa, e onde acreditam que através de uma pílula seja capaz de poder fazer esse alcance. Ao divulgar isso na imprensa, muitas pessoas assistem simultaneamente à internet, em televisão, e aumenta ainda mais o conhecimento e a divulgação desse produto, que cria ainda maior interesse de todas as pessoas. Porém, existe uma pessoa conhecida como líder eficaz, que é muito influente em seu ramo, que a primeiro momento já informa. Essa pílula, com o tempo, ela pode começar a ter efeitos negativos, ela pode não começar a funcionar. E isso daí vocês verão a seguir, que é alguém muito importante dentro dessa toda essa história, de toda essa situação que envolve a níveis de liderança. Em todo caso, feito a gente diz, tem um aumento muito grande com relação à procura, à busca, porque as pessoas sentem essa carência, essa necessidade de saber liderar. E acham que uma fórmula mágica é capaz de conseguir guiar as pessoas. Então, trazendo isso um pouco para a realidade que vivemos, realmente somos carentes de líderes muitas vezes na empresa, carentes de líderes muitas vezes na parte pública, na faculdade, em todos os lugares. Às vezes necessitamos de pessoas que possam liderar, possam nos instruir, possam nos guiar. Ou às vezes você mesmo quer atrair essa liderança para você, você mesmo quer expandir isso, porém não sabe a maneira correta. E conforme o livro informa, às vezes uma pílula é uma forma fácil e prática de você muitas vezes conseguir alcançar isso. Porém, veremos a seguir, com a explicação dos demais colegas, que pode ser que não seja a melhor alternativa. Então teremos um efeito de comparação de como que é a melhor forma, se uma pílula é capaz mesmo de fazer a liderança ou se existem formas talvez mais coerentes e coesas de conseguir alcançar essa necessidade que o ser humano precisa dentro de suas organizações. Bom, meu nome é Wilson e eu vou falar a respeito do capítulo O Desafio e os preparativos do livro A Pílula da Liderança. O capítulo O Desafio ele se inicia após uma introdução referente à pílula da liderança, o que é a pílula, qual o seu objetivo, como é feita, como deve ser utilizada. No momento onde se relata essa parábola, o livro diz que há poucos líderes
que estão preparados e até mesmo não há líderes no mercado corporativo. Juntando esse problema de não haver líderes, a IPL, a indústria de pílulas da liderança, ela inicia suas vendas e automaticamente as vendas logo no início são muito grandes, são muito fortes. E com isso eles enxergam um futuro brilhante da empresa. No início do capítulo Desafio, aparece o personagem, o líder eficaz, que juntamente com o título do capítulo, O Desafio, remete algo ao leitor referente a um confronto, que é exatamente isso que ele vem trazer. O líder eficaz, ele se diz é um crítico da pílula da liderança, e ele usa os argumentos de que ele verificou pessoas, líderes, que usam a pílula da liderança e que estão buscando apenas resultados. E não estão dando valor ao patrimônio que é a mão de obra do grupo. E ele diz que uma liderança eficaz é muito além de busca apenas de resultados, e também para alcançá-los, o líder ele precisa ter a confiança e o respeito de todo o grupo. Após esses comentários, o líder eficaz ele lança um desafio. Ele lança o desafio à IPL, a indústria de pílulas da liderança, onde ele irá liderar uma equipe sem a utilização da pílula, e transformará ele em uma equipe com um rendimento ótimo, com uma lucratividade muito maior do que a atual. E após esses comentários, o presidente da IPL ele busca saber o que estão se falando, o que está acontecendo nesse meio corporativo após esses relatos do líder eficaz. E uma funcionária da IPL, ela explica ao presidente todo esse desafio, que ele vai durar 12 meses, que ele busca mostrar que é possível sim o líder eficaz liderar ter uma liderança eficaz sem o uso da pílula da liderança. E após o presidente verificar isso aí, ele aceita o desafio sem pensar duas vezes, porque ele tem total confiança de que hoje não é capaz de existir um líder eficaz sem o uso da pílula. O capítulo Os Preparativos, ele se inicia dizendo a respeito da criação da comissão que será responsável por toda a organização do desafio, das pílulas da liderança. E o primeiro objetivo dessa comissão é encontrar pessoas que estão desmotivadas, pessoas que têm um desempenho muito baixo para serem integrantes dessas equipes. Tanto a equipe controlada, tanto a equipe liderada pelo líder eficaz, que não fará uso das pílulas, quanto a equipe liderada pelo líder que fará uso das pílulas. Próximo ao início do desafio, foi feita uma entrevista onde o líder eficaz ele é bastante questionado, e alguns esclarecimentos dele é a respeito do tempo que durará o desafio, que serão 12 meses, e ele explica o porquê vai demorar esses 12 meses, esse um ano, porque para ele demora um tempo, leva um tempo para ser um líder, para ter uma liderança eficaz, porque leva tempo para ter um comprometimento do grupo, de toda a equipe. Ele fala também que o líder eficaz, ele vê o desempenho por um longo prazo. Já o líder que não é eficaz, ele vê um rendimento, um desempenho a curto prazo. Para a avaliação dos resultados obtidos pelas equipes, foram estabelecidos 3 tipos de avaliações: o feedback do cliente, um feedback dos próprios liderados, referente ao líder, e um feedback da lucratividade, referente ao desempenho que as equipes apresentaram. Os 2 capítulos, eles mostram entre linhas ao leitor que ser líder é diferente de controlar pessoas, que a liderança ela tem que acontecer mesmo quando o líder não está presente, e o lucro ele é resultado de clientes satisfeitos
e liderados motivados. Bom, pessoal, meu nome é Júlio, sou do curso de Logística, terceiro semestre, e eu vou falar um pouquinho do capítulo A Composição Secreta do livro A Pílula da Liderança. Bom, com a chegada do primeiro dia do desafio sem a pílula, o líder organiza uma reunião entre as pessoas da equipe dele. O pessoal chega meio desmotivado na sala, não fala nada quando entra, e o líder ele não se abala com isso. Ele tenta puxar conversa com o pessoal, tenta criar um laço para que as pessoas comecem a falar. E a partir disso ele explica sobre as metas, de que vai decorrer durante 12 meses esse processo e que eles precisam chegar a um objetivo. Porém, o pessoal não se sente tão motivado pelo fato de eles não estarem usando a pílula. E eles dizem que eles iam ser uma referência de fracasso e tudo mais. Porém, ele se diz um conhecedor da pílula e ele diz que há uma composição secreta de que ele conhece para alcançar o objetivo de uma boa liderança. Porém, eles questionam sobre qual seria essa composição secreta e ele prefere deixar uma questão no ar, que eu vou até ler aqui. Se você pudesse escolher as características de um líder, qual seria? O pessoal fica meio em dúvida, e um deles fala sobre a honestidade, porque tem um rapaz que ele fala sobre que o líder dele não era tão honesto. Ele falava que o líder dele ele não tinha uma transparência muito boa. Ele falava que seria uma coisa numa semana, falava que estava tudo bem, porém na outra semana já estava demitindo algumas pessoas. Bom, a partir disso o líder eficaz faz um comentário. Ele diz que um líder ele deve viver de acordo com os valores que ele impõe. Se ele diz que vai fazer uma coisa, ele deve fazer, porque assim isso aumenta a confiança das pessoas e isso vai agregar muito mais valor na liderança deles e as pessoas vão se sentir muito mais satisfeitas em segui-lo. Bom, a partir disso uma moça faz um comentário também dizendo sobre o tipo de líder, em que ela tinha que, pelo grau de hierarquia diferente que eles tinham, eles não tinham uma distância com esse líder e ele acabava deixando todo o trabalho para o pessoal de nível da hierarquia menor. E isso seria enquadrado na parte de parceria, onde seria o segundo item da composição secreta, onde ele diz que o líder ele deve estar sempre ligado com o pessoal, motivando, eles devem estar ajudando todo o pessoal a enfrentar. E ele não tinha uma transparência muito boa. Ele falava que seria uma coisa numa semana, falava que estava tudo bem, porém na outra semana já estava demitindo algumas pessoas. Bom, a partir disso o líder eficaz faz um comentário. Ele diz que um líder ele deve viver de acordo com os valores que ele impõe. Se ele diz que vai fazer uma coisa, ele deve fazer, porque assim isso aumenta a confiança das pessoas e isso vai agregar muito mais valor na liderança deles e as pessoas vão se sentir muito mais satisfeitas em segui-lo. Bom, a partir disso uma moça faz um comentário também dizendo sobre o tipo de líder, em que ela tinha que, pelo grau de hierarquia diferente que eles tinham, eles não tinham uma distância com esse líder e ele acabava deixando todo o trabalho para o pessoal de nível da hierarquia menor. E isso seria enquadrado na parte de parceria, onde seria o segundo item da composição secreta, onde ele diz que o líder ele deve estar sempre ligado com o pessoal, motivando, eles devem estar ajudando todo o pessoal a enfrentar e conseguir desenvolver seu trabalho. Bom, já aproveitando a oportunidade, uma moça chamada Sara, ela se opõe também dizendo que o líder anterior dela mal olhava para ela, assim, não prestava atenção nas opiniões que ela queria dar sobre a empresa, as ideias que ela queria dar à empresa para melhorar o trabalho, poder desenvolver melhor o serviço. E ele enquadra a última, no caso, peça da composição secreta como reconhecimento,
que é importantíssimo o líder valorizar os seus funcionários para entender que o trabalho dele é tão importante quanto daqueles que estão sendo liderados. E isso deve se levar muito em consideração, sendo essa as 3 chaves para conseguir uma liderança boa, que você adquira respeito do pessoal e confiança. Bom, no final da reunião, o líder comenta que ele está muito disposto a fazer o possível para implantar todas essas 3 composições secretas para que a equipe que é de baixo rendimento, não tem tanta harmonia entre o pessoal, ele vai fazer com que seja uma equipe de grande referência utilizando esses 3 princípios que ele citou. Algumas pessoas saem da reunião, algumas motivadas e dispostas a fazer o que seja preciso, e algumas duvidosas ainda por não ter tomado a pílula. A busca pela integridade. Bom, o líder eficaz, ele é submetido a alguns testes para ver se ele está passando e está utilizando aquela pílula para poder dirigir a sua equipe. Os dados dão negativo e até apontam que a equipe está progredindo de forma lenta, mas está progredindo aos poucos em relação desde o primeiro dia que foi começado. E um dia ele faz a sua segunda reunião, marcando com o pessoal um certo horário, no caso às 8 da manhã, e tem algumas pessoas que não chegam na hora marcada, algumas chegam, outras não, e ele decide começar sem essas pessoas. Porque o que ele diz? Ele coloca que uma equipe de alto desempenho, ela deve desenvolver sem perder seu ritmo, e ela não pode acompanhar as pessoas que não estão comprometidas com o trabalho. E a partir disso, ele volta àquele princípio da integridade, em que ele fala que o líder ele deve implantar uma cultura de respeito e confiança entre as pessoas, porque é isso que faz crescer, isso que vai trazer resultados bons dentro de uma equipe. E ele fala o seguinte, ele fala que há uma diferença entre relacionar respeito e confiança. O respeito, no caso, ele vai se basear na forma como que as pessoas se comunicam, no caso, se elas elas permitem ouvir umas às outras, entendeu? Porque isso é muito importante num lugar de trabalho onde as pessoas possam se comunicar, possam dar ideias sobre o que está ruim, o que pode ser melhorado. Isso é muito importante, ter essa política aberta dentro do trabalho. A diferença entre, agora no caso da confiança, é que a confiança é aquela coisa em que o líder ele pode sair do seu trabalho e ele não vai precisar se preocupar, porque ele sabe que aquele liderado vai agir da mesma forma, mesmo que ele não estivesse lá. E isso é muito importante, essas duas coisas distintas, mas elas devem caminhar juntas para que possa ter uma cultura dentro de uma equipe. E se todo mundo souber implantar essa cultura dentro do seu dia a dia, isso vai trazer muitos bons resultados e a harmonia da equipe vai crescer muito mais. E a partir disso, uma moça chamada Sara, ela se pergunta como que faria para implantar o respeito e a confiança dentro daquela equipe, porque era uma deficiência que sofria aquela equipe disso, porque a comunicação e o respeito não era tão bom. E a partir disso, o que o líder fez eficaz? Ele sugeriu que montassem duas listas para que o pessoal pudesse dizer 3 coisas que eles achavam positivas na empresa e 3 coisas que eles achavam negativas. Cada um fez suas listas e a partir disso o pessoal começou a discutir sobre o que poderia ser melhorado, o que já estava bom, mas também podia ser mantido e copiado para as outras áreas. E sem perceber, eles já estavam criando ali uma harmonia entre o grupo e já tinha mais um elo de respeito e confiança entre o grupo, porque a partir da troca de ideias eles estavam ouvindo um ao outro, eles estavam mais confiantes em poder falar o que pensavam sobre o outro.
E é isso que esse capítulo aborda, sobre a importância dessa confiança e respeito na forma de trabalho das pessoas. Com o líder sempre ajudando eles, dando auxílio e orientando, as pessoas estavam felizes de ver que no que ele fazia, o que ele dizia que ia fazer, ele fazia mesmo. E isso inspirava a confiança das pessoas, as pessoas se sentiam mais motivadas, mas isso não quer dizer que elas estavam 100% confiantes nele, porque ainda eles se sentiam ainda meio com o pé atrás por não estarem usando as pilas, e se sentiam um pouco inferiores ao outro grupo. Oi, eu sou o William e eu vou falar sobre 2 capítulos do livro que o nosso grupo estudou. É o Imperativo da Parceria e a Arte do Reconhecimento. O Imperativo da Parceria é um capítulo onde o líder eficaz, após o primeiro trimestre ele ter recebido a notícia de que os resultados não eram tão bons quanto o do líder com a pílula, ele decidiu pregar que trabalhar em equipe e se misturar às pessoas do departamento fazia com que as pessoas se sentissem tão importantes quanto ele, tão peças-chaves quanto ele. Ele trabalhou num turno noturno e botou a mão na massa para se dizer que era parte da equipe. Isso trouxe muitos pontos positivos para ele ganhou a equipe em cima disso. No dia seguinte, em uma reunião, ele escreveu a frase de que a relação que você estabelece com o seu departamento, ela resume a eficácia que você tem com a sua equipe. E aí nessa reunião ele pregou um trabalho mais colaborativo entre todos, de forma que eles compartilhassem as funções. Ele se disponibilizou a ensinar, a dar treinamentos de liderança, de forma que todos aprendessem, se sentissem importantes e vissem que isso seria importante para os próximos passos deles na empresa. Deu treinamento de liderança, uma menina do departamento se interessou e ele treinou ela durante a semana inteira para que ela apresentasse a reunião. Nessa apresentação da reunião, ela ficou um pouco nervosa, olhou para ele e viu que ele olhava para ela com confiança, sabendo que ela conseguiria fazer aquilo, e ela conseguiu. Naquele olhar ela percebeu que ela era capaz e ela apresentou e ficou muito feliz com o resultado. E dentro disso, no final da reunião, ela escreveu uma frase dizendo que quando você escala a montanha juntos, a escalada se torna muito mais fácil. E o pessoal comprou essa ideia de que esse trabalho colaborativo e que as pessoas trocavam as funções para aprender e ainda tinham esse treinamento de liderança, isso era fundamental para eles e ajudava muito no desenrolar das tarefas e sobre trilhar um caminho para a liderança. E isso ajudou muito nos resultados, no resultado do final do segundo trimestre. Melhorou em relação ao primeiro. A segunda parte, no capítulo da Arte do Reconhecimento, ele ensinou as pessoas a força que o obrigado tem. Como você pode fazer as pessoas se sentirem importantes e aumentar o rendimento delas simplesmente agradecendo essas pessoas. Inclusive tem uma parte no livro onde ele diz que chamou o responsável pela produção na sala. Esse responsável da produção passou perguntando para todo mundo: nossa, o que será que ele vai falar comigo? O que será? O pessoal falou: não, é demissão, provavelmente vai te falar sobre cortes. Quando chegou lá, não era nenhuma notícia ruim. Ele queria agradecer sobre o aumento da produção e redução dos custos, e essa pessoa responsável pela produção ficou sem reação, porque não era muito comum o chefe, o líder, chamar para fazer um elogio. Geralmente era sempre notícia ruim. E ele mostrou que esse tipo de atitude faz com que a pessoa sinta confiança no líder e se sinta confiante para poder desempenhar as funções dentro da empresa.
ele criou um certificado, o embaixador da combinação secreta, que são combinações de atitudes que fazem você garantir que a sua liderança seja eficaz. E a cada atitude que as pessoas tinham, a cada ato que prezava isso, que era digno de um agradecimento, era emitido esse certificado como forma de um obrigado. Nesse momento, dado os fatos desse capítulo do imperativo da parceria, e já com essa parte do reconhecimento, eles começaram a ter resultados significativos no desempenho do trimestre, e enquanto isso, o outro líder com a pílula começou a ter problemas. Era um líder autoritário, começou a sobrecarregar as pessoas, tinha que ser sempre do jeito desse líder, e aí começou o declínio e inclusive as ações da empresa que fazia essa pílula começou a cair, enquanto eles começaram a colher resultados positivos de pouco em pouco, e ele estava confiante nessa tratativa de que se ele mantesse esse tipo de gestão, a aceleração desse crescimento seria um pouco mais lenta, mas seria constante, não cairia como o do líder com a pílula. E acho que é isso. Obrigado. Aqui eu vou falar sobre os 2 últimos capítulos do livro, e são Aperfeiçoando a Combinação e O Fim e o Recomeço. No Aperfeiçoando a Combinação, o que acontece é a etapa final do processo, onde após 3 trimestres, os 2 grupos começam a avaliar os seus resultados. E o grupo que não toma a pílula consegue avaliar que, de acordo com o decorrer do tempo, eles conseguiram obter muito melhor resultado em questão dos seus clientes, tanto na área de comunicação quanto na área de satisfação. Isso começou a motivá-los, começou ao líder parabenizar cada um deles individualmente e ver os seus pontos fortes e fracos e começar a apontá-los. Como verdadeiro líder, começou a ajudá-los a explorar cada um dos pontos e fazer com que todos pudessem crescer juntos. Isso fez com que o grupo que tomava a pílula e viu que o resultado não estava sendo alcançado perdesse um pouco da fé em si mesmo e começaram a tomar cada vez mais a dosagem, começaram a aumentar a dosagem da pílula, com que até 4 vezes mais do que eles tomavam antes, com a ideia de que cada vez mais que eles tivessem a pílula, eles conseguiriam obter os resultados iguais ao do outro grupo. Isso não foi o que aconteceu. Nisso entra o capítulo Fim e o Começo. O capítulo já começa informando que o grupo que não tomava a pílula acabou vencendo a disputa, e começa a comprovar que os motivos pelo qual foi que o líder tomou as iniciativas certas, corretas, e não começou a querer mandar como se fosse um chefe, e sim um líder, colocando todos os demais envolvidos no grupo como seus iguais, apontando seus erros, seus defeitos para crescer, sempre para crescer, e não colocou nenhum deles em uma posição onde eles duvidassem de si mesmos. Pelo contrário, sempre motivou a acreditar em si mesmo, cada um deles, e fez com que explorasse o seu potencial. Nesse agradecimento na hora da vitória, ele vai parabenizando um por um, e ele informa que fez uma espécie de uma cartilha onde ele aponta como ser um líder. Ele desenvolveu essa cartilha separando por conceitos, onde existem alguns que eu vou citar, que no caso existe o conceito da integridade, onde o líder começa a liderar com integridade, significa ser a pessoa que você quer que os outros sejam. A confiança acontece quando os valores e comportamentos coincidem. As pessoas se sentem mais dispostas a confiar em você e a respeitá-lo quando o que você diz e o que você faz não são as mesmas as coisas. No conceito da parceria, a chave para a liderança eficaz é a relação que você estabelece com a sua equipe. Quando você compartilha as informações, todos ficam no mesmo nível. É mais fácil chegar ao topo da montanha quando escalamos juntos. No conceito de reconhecimento,
O elogio é a maneira mais fácil de fazer que as pessoas saibam que são apreciadas. Cada um de nós tem a capacidade de reconhecer as boas qualidades dos outros. Você irá muito mais longe se parar para reabastecer. Aí existe o aperfeiçoamento e a combinação. As pessoas passarão a pensar por si próprias quando você parar de pensar por elas. Liderança é o processo que faz com que todos cheguem ao lugar que deveriam chegar. A maior conquista que um líder pode obter é ganhar o respeito e a confiança de sua equipe. O que foi exatamente o que aconteceu nesse capítulo, onde a equipe reconhece que o líder foi eficaz e foi a parte principal para que todos evoluíssem de acordo com o que era necessário. E foi totalmente contraditório à outra equipe que sempre depositou toda a sua esperança em uma espécie de substância, que achava que aquilo faria com que o líder tomasse as decisões certas para delegar e desenvolver a equipe ao todo, o que foi totalmente comprovado ao contrário. Isso prova que o líder, ele não necessariamente precisa ser um chefe e só mandar. Ele precisa acompanhar os demais indivíduos do grupo para que todos alcancem um objetivo juntos, e não somente um ou outro. Então essa posição de líder é uma coisa que vem de dentro para fora e não necessariamente externamente, como é o exemplo da pílula, que eles tentaram colocar em uma determinada pessoa, dizendo que ela era líder e ela obteria todas as características necessárias para alcançar o sucesso, o que foi totalmente ao contrário.